Você já trabalhou tanto, tanto, que chegou ao ponto de não conseguir nem dormir direito? Eu passei por isso. E o pior é que durante 2 anos inteiros eu trabalhei praticamente de graça. Mas quando descobri a verdade por trás de tudo, meu mundo desabou. Meu nome é Cristina e eu preciso dividir essa história com vocês porque sei que muita gente passa pelo que eu passei. Trabalhar como diarista nunca foi fácil, mas eu sempre fui uma pessoa batalhadora. Minha mãe me criou sozinha e desde pequena aprendi que na vida não existe nada de graça. Tudo tem que ser conquistado com muito suor. Quando comecei a trabalhar na casa da Dona Eliana, eu pensei que tinha encontrado a família perfeita. Ela me recebeu com um sorriso no rosto, me ofereceu café, conversou comigo como se fôssemos amigas de longa data. A casa era linda, bem arrumada, e ela me explicou tudo com uma paciência que eu nunca tinha visto em outras patroas. Cristina, ela disse, eu preciso de alguém de confiança, alguém que cuide da minha casa como se fosse dela. Essas palavras mexeram comigo de um jeito que não consigo explicar. Finalmente, alguém que me valorizava, que via meu trabalho como importante. No primeiro mês, tudo parecia um sonho. Dona Eliana sempre me elogiava, dizia que eu era a melhor diarista que ela já teve. Quando ela sugeriu que eu trabalhasse todos os dias da semana, eu aceitei na hora. É que eu confio tanto em você, ela falava, e a casa fica tão bem cuidada quando você está aqui. Mas aí começaram as mudanças pequenas. Primeiro, ela disse que estava passando por uns problemas financeiros temporários e pediu para eu esperar o pagamento alguns dias. É só desta vez, Cristina. Você sabe que eu sempre pago direitinho. E eu acreditei. Afinal, ela sempre foi tão gentil comigo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas viraram meses e eu continuava trabalhando, limpando, cozinhando, cuidando daquela casa como se fosse minha filha. Quando minha situação financeira apertou tanto que eu mal conseguia comprar comida, uma amiga me indicou um curso de crochê pela internet. Menina, você tem que aprender isso. Dá para fazer umas peças e vender. No começo eu hesitei. Como ia ter tempo para aprender crochê se eu mal conseguia dar conta de tudo? Mas a necessidade falou mais alto. Comecei a fazer o curso à noite, depois de chegar morta de cansado do trabalho. E sabe o que aconteceu? Aqueles momentos com as linhas e a agulha se tornaram o meu refúgio. Era incrível como minha mente ficava calma, como o nervoso que eu sentia no peito diminuía. Eu dormia melhor também. As primeiras peças que eu consegui fazer eram simples, mas já davam para vender. Cada toalhinha, cada porta-copos que eu vendia me dava uma sensação de vitória. Era meu dinheiro, conquistado com minhas próprias mãos, de um jeito que ninguém podia me tirar. Enquanto isso, Dona Eliana continuava com as suas desculpas. Semana que vem eu acerto tudo, Cristina. Você sabe que pode confiar em mim. E eu continuava acreditando, porque como não acreditar em alguém que te trata bem, alguém que sempre tem um sorriso no rosto quando você chega? Mas tem coisas na vida que não dá para fingir para sempre. Teve um dia que eu estava passando pano no quarto dela e vi umas contas em cima da cama. Não era minha intenção bisbilhotar, mas meus olhos acabaram vendo os valores. E o que vi me deixou com as pernas bambas. Naquele momento, uma parte de mim já sabia que alguma coisa estava muito errada. Meu coração começou a bater forte, minhas mãos ficaram suando frio. Era como se o meu corpo soubesse de algo que a minha mente ainda não queria aceitar. Porque às vezes a verdade que você descobre não é só sobre o dinheiro que não recebeu. Às vezes é sobre algo muito mais profundo, algo que mexe com tudo o que você acreditava sobre as pessoas. E quando essa verdade vem à tona, bem, vocês vão entender porque eu digo que trabalhar de graça foi só o começo dos meus problemas. Aquelas contas que eu vi em cima da cama da Dona Eliana não saíam da minha cabeça. Os números que eu tinha visto não batiam com a história de dificuldades financeiras que ela me contava há meses. Eram valores altos, muito altos. Contas de cartão de crédito, extratos bancários.
e todos mostravam uma situação financeira que não tinha nada a ver com quem estava passando aperto. Naquela noite, eu cheguei em casa com um peso no peito que parecia uma pedra. Sentei na minha cadeira de sempre, peguei minha agulha de crochê e comecei a trabalhar numa mantinha que uma cliente tinha encomendado. Mas minhas mãos tremiam, as laçadas saíam tortas e eu tive que desfazer o trabalho 3 vezes. Minha cabeça não parava de funcionar. Se Dona Eliana tinha dinheiro, por que não me pagava? Por que continuava com aquela conversa de problemas financeiros? Eu tentava encontrar uma explicação que fizesse sentido, que não destruísse a imagem da pessoa que eu achava que ela era. No dia seguinte, cheguei na casa dela mais cedo que o normal. Ela estava na cozinha tomando café, toda arrumada, com roupas caras que eu mesma lavava e passava. Bom dia, Cristina, você chegou cedo hoje? O sorriso dela era o mesmo de sempre, mas algo dentro de mim tinha mudado. Era como se eu estivesse vendo tudo com outros olhos. Dona Eliana, eu disse, juntando coragem, a senhora poderia me adiantar pelo menos uma parte do que me deve? Tá muito apertado para mim. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, mas pelo menos eu consegui falar. Ela suspirou, fez aquela cara de preocupação que eu já conhecia bem. Ai, Cristina, você sabe como tá difícil para mim também, mas olha, semana que vem eu recebo um dinheiro e aí acerto tudo com vocês, tá bem? Você sabe que pode confiar em mim. Era sempre a mesma coisa. Sempre semana que vem, sempre pode confiar em mim. Mas dessa vez, em vez de aceitar e continuar trabalhando, alguma coisa dentro de mim se revoltou. Dona Eliana, faz quase 6 meses que a senhora está falando a mesma coisa. Eu preciso comer, preciso pagar minhas contas. Cristina, ela me cortou, com uma voz mais séria. Você não está duvidando de mim, está? Depois de tudo que eu fiz por você, eu te trato como família aqui em casa. Essa frase me atingiu como um soco no estômago. Como família? Família não deixa a família passar necessidade. Família não inventa desculpas por meses seguidos. Mas eu não tive coragem de falar isso. Em vez disso, abaixei a cabeça e murmurei um desculpa, Dona Eliana. Durante todo aquele dia, eu limpei a casa dela com raiva. Raiva de mim mesma por ser fraca, raiva dela por me enganar, raiva da situação toda. Quando cheguei no quarto dela para arrumar, vi que ela tinha deixado a bolsa aberta em cima da cama. E foi nesse momento que eu vi algo que me gelou o sangue. Dentro da bolsa dela tinha um envelope cheio de dinheiro. Notas de R$100, de 50, era mais dinheiro do que eu via em meses. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ela ia ouvir do andar de baixo. Não era dinheiro para pagar contas, não era dinheiro guardado para uma emergência. Era dinheiro que ela ia usar para alguma coisa, enquanto me dizia que não tinha como me pagar. Minha cabeça começou a rodar e eu tive que me sentar na beirada da cama para não desmaiar. Foi nesse momento que eu vi a voz da Dona Eliana subindo as escadas, conversando no telefone com alguém. Sim, querida, já separei o dinheiro. Pode passar aqui hoje à tarde para buscar. Eu rapidamente me levantei e fingi que estava arrumando o criado mudo. Ela entrou no quarto, me viu ali e não demonstrou nem um pingo de constrangimento. Pegou a bolsa, fechou e saiu falando: Cristina, quando você terminar aí, pode dar uma olhada na sala. Vou receber uma visita daqui a pouco. Eu terminei de arrumar o quarto em piloto automático. Minha mente estava muito longe dali, tentando processar o que eu tinha visto. Como ela conseguia me olhar nos olhos e mentir daquele jeito? Como ela conseguia ver meu desespero e fingir que não tinha como me ajudar? Quando eu desci para limpar a sala, ela estava arrumando uns papéis na mesa de centro. Papéis que pareciam contratos, documentos importantes. E foi aí que eu vi um nome que fez o meu mundo virar de cabeça para baixo. Meu nome estava escrito em um desses papéis. Por que meu nome estava ali? O que Dona Eliana estava fazendo com documentos que tinham meu nome?
Naquele momento, eu soube que eu tinha tropeçado em algo muito maior do que simplesmente não receber meu salário. Tinha alguma coisa acontecendo ali que eu não entendia, mas que envolvia diretamente minha vida. Ver meu nome naqueles papéis foi como levar um choque. Minha primeira reação foi fingir que não tinha visto nada, continuar limpando como se nada tivesse acontecido, mas meu coração estava disparado e eu sentia que minhas pernas iam fraquejar a qualquer momento. Dona Eliana percebeu que eu estava diferente. Cristina, você tá bem? Tá meio pálida. A preocupação na voz dela parecia tão genuína que por um segundo eu quase acreditei que estava imaginando coisas. Tô bem sim, Dona Eliana, só um pouco cansada. Mentir para ela estava ficando mais fácil do que eu gostaria de admitir. Era como se eu estivesse aprendendo a jogar o mesmo jogo que ela. Ela juntou os papéis rapidamente e guardou numa pasta. Vou subir para terminar umas coisas, você pode ficar à vontade aí embaixo. E subiu as escadas deixando um perfume caro no ar, o mesmo perfume que eu sentia nas roupas dela quando lavava. Fiquei sozinha na sala, com 1000 perguntas martelando na minha cabeça. Que documentos eram aqueles? Por que meu nome estava ali? Tentei lembrar se alguma vez eu tinha assinado alguma coisa para ela, mas não conseguia me recordar de nada além do primeiro dia, quando ela anotou meus dados numa agenda. Naquela tarde, a tal visita que ela esperava chegou. Era uma mulher elegante, mais ou menos da idade dela, que cumprimentou Dona Eliana como se fossem amigas íntimas. Elas se fecharam na sala enquanto eu terminava de limpar a cozinha. Não era minha intenção escutar, mas a parede entre a cozinha e a sala era fina e algumas palavras chegavam até mim. Ouvi pedaços de conversa que não faziam muito sentido. Os documentos estão todos certinhos. Ela não suspeita de nada. É melhor assim para todo mundo. Meu estômago se revirou. Elas estavam falando de mim? Que documentos? Que história era essa de eu não suspeitar de nada? Comecei a me sentir como um animal encurralado, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sabendo que era algo ruim. Quando a mulher foi embora, Dona Eliana voltou para a cozinha, onde eu estava terminando de guardar a louça. Ela estava com um sorriso estranho no rosto, diferente do sorriso de sempre. Cristina, você é uma menina muito especial, sabia disso? Uma pessoa de muita sorte. Sorte? Que sorte era essa de trabalhar 6 meses sem receber? Que sorte era essa de passar necessidade enquanto limpava a casa de quem tinha dinheiro sobrando? Mas eu só consegui forçar um sorriso e falar: obrigada, Dona Eliana. Naquela noite em casa eu estava tão nervosa que nem consegui fazer crochê direito. Minha cabeça estava uma confusão total e eu sentia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Não podia mais viver naquela incerteza, naquele medo de estar sendo enganada de um jeito que eu nem conseguia imaginar. Foi aí que lembrei da Carla, minha vizinha que trabalhava num escritório de advocacia. Ela sempre disse que se eu precisasse de alguma coisa era só procurar. No dia seguinte, assim que terminei o trabalho na casa da Dona Eliana, passei na casa dela. Carla, posso conversar com você sobre uma coisa? Minha voz estava trêmula e ela logo percebeu que alguma coisa estava errada. Claro, Cristina, entra aí, vamos tomar um café. Ela me recebeu na cozinha dela, daquele jeito carinhoso que só uma amiga verdadeira sabe fazer. Contei tudo para ela, os meses sem receber, as desculpas da Dona Eliana, o dinheiro que eu vi na bolsa, os papéis com o meu nome. Carla me ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais preocupada. Cristina, isso que você está contando não é normal. Ninguém guarda documentos com o nome de uma diarista, a não ser que... Ela parou no meio da frase, como se estivesse pensando em algo muito sério. A não ser que o quê, Carla? Olha, eu posso estar errada, mas no escritório onde eu trabalho, a gente já viu casos parecidos. Pessoas que usam o nome de outras para abrir contas, fazer financiamentos. É uma coisa muito séria, Cristina. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Elas estão dizendo que ela pode estar usando o meu nome para... Eu não sei, mas a gente precisa descobrir. Você tem os seus documentos todos com você? Corri para casa e verifiquei. Meus documentos estavam todos lá, mas isso não significava nada. Carla me explicou que hoje em dia, com uma foto dos documentos, as pessoas conseguem fazer muita coisa ruim.
Cristina, você lembra de algum momento em que ela pediu para ver seus documentos? Para tirar foto ou xerox? E aí eu lembrei. No segundo mês de trabalho, Dona Eliana disse que precisava dos meus dados completos para fazer um registro de que eu trabalhava lá. Ela fotografou meus documentos com o celular, disse que era para caso algum vizinho perguntasse quem eu era. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido de um jeito terrível. A descoberta de que Dona Eliana tinha fotografado meus documentos me deixou desesperada. Carla viu meu desespero e segurou minha mão com força. Calma, Cristina. Vamos com calma. Primeiro, a gente precisa ter certeza do que está acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Ela me explicou que no escritório onde trabalhava, tinha um advogado muito bom que poderia me ajudar a descobrir se meu nome estava sendo usado indevidamente. Mas isso vai custar dinheiro, Cristina. Você tem como pagar? Meu coração apertou. Como eu ia ter dinheiro se estava há meses sem receber? Foi aí que lembrei das minhas peças de crochê. Nos últimos meses, mesmo com todo o cansaço e estresse, eu tinha conseguido fazer e vender algumas toalhinhas, porta-copos e até umas mantinhas de bebê. O dinheiro não era muito, mas talvez desse para pagar uma consulta. Eu tenho um pouco guardado das minhas vendas de crochê, disse para Carla. Não é muito, mas não se preocupa com isso agora. O Dr. Roberto é meu amigo, tenho certeza que ele vai dar um jeito de te ajudar. Amanhã mesmo eu marco uma conversa com ele. Naquela noite foi a pior da minha vida. Não consegui pregar o olho, ficava imaginando 1000 cenários horríveis. E se Dona Eliana tivesse feito financiamentos em meu nome? E se tivesse comprado coisas que eu ia ter que pagar? E se meu nome tivesse sujo no Serasa por causa dela? No dia seguinte, fui trabalhar fingindo que tudo estava normal, mas cada movimento da Dona Eliana me deixava mais nervosa. Quando ela sorria para mim, eu via maldade. Quando ela falava saber confiar em mim, eu ouvia a ironia. Era como se tivesse acordado de um sonho muito longo e finalmente enxergado a realidade. No meio da manhã, o telefone dela tocou. Era uma conversa longa, e ela falava baixo, mas eu consegui escutar algumas palavras soltas. Aprovado, 5.000, próxima parcela. Meu sangue gelou. Que aprovação era essa? Que 5.000? Quando ela desligou, venho até a cozinha onde eu estava. Cristina, que bom que você está aqui. Tenho uma notícia maravilhosa para dividir com você. Meu coração disparou. Que notícia, Dona Eliana? Consegui resolver meus problemas financeiros. Finalmente vou poder te pagar tudo o que devo. O sorriso dela era radiante, mas para mim parecia o sorriso de um predador. Sério? Que bom! Tentei demonstrar alegria, mas por dentro estava apavorada. De onde tinha vindo esse dinheiro de repente? Por que justo agora, depois de meses de desculpas? É sim. Olha, vou ter que sair agora para resolver umas coisas no banco, mas quando eu voltar a gente acerta tudo. Pode ficar tranquila. Ela pegou a bolsa e saiu apressada, deixando um perfume de ansiedade no ar. Assim que eu ouvi o carro dela sair da garagem, liguei para Carla. Ela falou que vai me pagar hoje. Conseguiu resolver os problemas financeiros de repente. Cristina, isso é muito suspeito. Vem aqui agora. O Dr. Roberto conseguiu um tempinho para te atender. Saí da casa da Dona Eliana com o coração na boca. Se ela voltasse e eu não estivesse lá, ia ter que inventar uma desculpa. Mas eu precisava saber a verdade, não aguentava mais viver naquela angústia. O escritório do Dr. Roberto era pequeno, mas organizado. Ele era um homem sério, mas com olhos gentis. Carla me apresentou e explicou rapidamente a situação. Cristina, vou ser direto com você. Vou fazer uma consulta no seu CPF para ver se tem alguma movimentação estranha. Isso vai custar R$50. Você pode pagar? Eu tinha exatamente R$50 na carteira, dinheiro da venda de 2 toalhinhas que eu tinha feito na semana anterior. Entreguei o dinheiro sem hesitar. Ele digitou meu CPF no computador e o que apareceu na tela me fez sentir como se tivesse levado um murro no estômago. Meu nome estava associado a um empréstimo de R$5.000, aprovado naquela mesma manhã. E não era só isso. Tinha outros 2 empréstimos menores, de R$2.000 e R$1.500, aprovados nos últimos 2 meses. Doutor, minha voz saiu num sussurro. Eu nunca pedi esses empréstimos, nunca assinei nada. Ele me olhou com uma expressão grave. Cristina, você foi vítima de um crime. Alguém está usando sua identidade para fazer empréstimos. E pelo que está aqui, já são quase R$9.000 em seu nome. O mundo girou ao meu redor. R$9.000. Era mais dinheiro do que eu ganhava em um ano inteiro. E agora essa dívida estava no meu nome, ia sujar meu CPF e acabar com qualquer chance que eu tinha de ter uma vida financeira digna.
Mas o pior ainda estava por vir, porque Dona Eliana não era apenas uma pessoa que não pagava seus funcionários, ela era muito mais perigosa do que eu imaginava. Quando o Dr. Roberto me mostrou todos aqueles empréstimos no meu nome, eu entendi finalmente por que Dona Eliana ia me pagar naquele dia. Ela tinha acabado de receber R$ 5.000 usando minha identidade. Era meu próprio dinheiro que ela ia usar para me pagar. A ironia da situação era tão absurda que eu não sabia se ria ou chorava. Ela tinha me roubado de um jeito que eu nem sabia que era possível. Não era só o salário que ela não pagava. Ela tinha transformado o meu nome numa ferramenta para conseguir dinheiro e eu nem desconfiava. Cristina, disse o Dr. Roberto, você precisa fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Isso é estelionato, uso indevido de identidade, é crime grave. Minha cabeça estava confusa demais para processar tudo aquilo. Mas, doutor, eu não tenho como provar que foi ela. Como vou explicar para a polícia? A gente vai dar um jeito. Carla, você pode acompanhar ela na delegacia? Carla segurou minha mão. Claro que sim. Cristina, você não está sozinha nisso. Foi aí que lembrei. Eu ainda precisava voltar para a casa da Dona Eliana. Ela estava esperando que eu estivesse lá quando voltasse. Se eu não aparecesse, ela podia desconfiar que eu descobri alguma coisa. Doutor, eu preciso voltar lá. Se ela desconfiar... Não, Cristina, é perigoso. Você não faz ideia do que mais essa mulher pode fazer? Mas eu já tinha tomado minha decisão. Eu ia voltar, ia escutar ela me oferecer meu próprio dinheiro e ia aceitar com um sorriso no rosto, porque agora eu sabia com quem estava lidando e precisava ser esperta. Quando cheguei na casa dela, Dona Eliana estava radiante. Cristina, que bom que você voltou! Olha aqui, consegui separar R$ 1.000 para você. Sei que ainda devo mais, mas é um começo, não é? R$ 1.000. Do empréstimo de 5.000 que ela tinha feito em meu nome. Eu sorri e agradeci como se fosse a melhor notícia do mundo. Muito obrigada, Dona Eliana. A senhora não sabe como isso me ajuda. Peguei o dinheiro, guardei na bolsa e terminei meu trabalho normalmente. Mas por dentro, estava planejando cada passo do que ia fazer. No dia seguinte, fui à delegacia com Carla. Fiz o boletim de ocorrência, apresentei todas as provas que tinha. O delegado me disse que o caso ia ser investigado, mas que podia demorar. Enquanto isso, eu tomei uma decisão que mudou minha vida. Não ia mais depender de ninguém para sobreviver. Intensifiquei meu trabalho com crochê. Aquele curso que eu tinha feito pela internet se tornou minha salvação de verdade. Não era só o dinheiro que as peças me davam, era a sensação de independência, de estar criando algo com minhas próprias mãos. Cada noite que eu passava fazendo crochê era uma terapia. Minha mente se acalmava, o nervoso diminuía, eu dormia melhor. Era como se aquelas linhas estivessem costurando não só as peças, mas também minha autoestima de volta. Hoje, 6 meses depois, eu descobri que Dona Eliana fez a mesma coisa com outras 2 diaristas. Ela tinha um esquema montado. Por isso tratava a gente tão bem no começo, para ganhar nossa confiança e ter acesso aos nossos documentos. Ela está sendo processada e eu consegui limpar meu nome no Serasa. Mas o mais importante, eu aprendi que nunca mais vou deixar ninguém me tratar como se eu não tivesse valor. Hoje, eu trabalho por conta própria. Faço faxinas e vendo minhas peças de crochê. Não sou rica, mas durmo tranquila sabendo que tudo o que tenho é honesto. Se você também está passando por alguma situação difícil no trabalho ou precisa de uma renda extra, eu deixo na descrição desse vídeo o link do curso de crochê que fez toda a diferença na minha vida. Não é só pelo dinheiro, é pelo que trouxe de paz e confiança para mim. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque na próxima semana eu vou contar como descobri que Dona Eliana tinha um esquema ainda maior, envolvendo outras pessoas que eu nem imaginava. Lembra, sua dignidade não tem preço. Nunca aceite migalhas de quem pode te dar o pão inteiro.